Olá, voltamos com Entre Aspas de Casa Nova, Estúdio Novo e com uma nova proposta, falando sobre saúde e qualidade de vida, assuntos tão importantes hoje, discutidos e debatidos, não só na televisão brasileira, como também nas redes sociais. E claro, nós abrimos o nosso programa de estreia falando sobre a dengue, a zika e a chikungunya. E para falar sobre esse tema tão difícil hoje, que estamos sofrendo, professor Gilson Freitas da Silva, que é infectologista e professor universitário aqui do curso de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto. Professor Gilson, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa estreia do Entre Aspas, né, com essa proposta que eu acabei de dizer sobre saúde. E eu vou falar o seguinte, na hora que eu fui fazer essa pauta, professor, eu mudei tanto, faz acho que 2 semanas que nós estamos tentando fechar essa pauta sobre a dengue e eu desisti. Eu desisti porque a cada hora que a gente abre o noticiário, vê o jornal ou vê a televisão, é uma notícia nova. É isso mesmo, professor? É isso. Eu também agradeço a oportunidade de poder participar desse programa. Eu fico muito satisfeito de saber que tem um programa desse nível, com essa qualidade aqui na universidade. E de poder contribuir também. A gente vê que essas epidemias que nós estamos assistindo, né? Epidemia de dengue, que já está no Brasil já há alguns anos, né? Parece que ela virou realmente uma nossa companheira, todo ano ela volta, né? Todo ano ela volta. Nos assusta, e as né? novidades que surgiram com a epidemia agora também mais recente, né? A dengue é da década de 80, já volta, já retorna, mas mais recentemente em 2014 o chikungunya e agora em 2015, né? Fica evidente aí a epidemia da Zika, do vírus Zika, né? Que foram introduzidos no Brasil mais recentemente, provavelmente por eventos de massa que tem, tipo Copa do Mundo, tipo alguns shows internacionais, alguns eventos à vinda do Papa, né? E agora, futuramente, as Olimpíadas. Que né? nos amedronta, né? Parece Então, que nós temos, as notícias são muito variadas e todo dia nós temos novidades. Realmente dá essa sensação que nós precisamos estar mantido, assim, atualizar diariamente, a todo momento. A todo momento. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente vê essas notícias, professor, a gente vê também muitas informações desencontradas, né? Olha, pode isso, pode aquilo, eu tenho que usar repelente, tem a questão da zika e a microcefalia aliada à doença, né? Então, quer dizer, eu não sei se a meia hora do nosso programa será suficiente para que a gente consiga, né, responder todas essas perguntas e todas as dúvidas. Mas vamos tentar, né, e tentar traçar esse perfil dessa grande epidemia. Eu posso falar de grande epidemia? Eu posso dizer também que ela está descontrolada? Sim, eu acho que nesse momento é uma tentativa de controle, porque a velocidade com que a gente tem visto do número de casos tem nos surpreendido, né? A gente já estava com o problema da dengue, que o número de casos também é variáveis, mas tem anos que a gente vê o número de casos aumentando muito, outros períodos em que não, e regiões. Um ano a dengue predomina numa determinada região, outro ano na outra determinada região. Então parece que há um trabalho efetivo numa determinada região que afugenta periodicamente a dengue e depois retorna. Também tem aquela questão assim, o ano passado não choveu tanto, não houve a proliferação do mosquito, né, que é o vetor, o Aedes aegypti, né? E aí a doença não se prolifera. Bom, agora esse ano choveu muito, que bom, temos mais água, mas né, os nossos rios, né, os nossos mananciais estão cheios, mas ao mesmo tempo a gente sofre com esse problema da proliferação e desse mosquito e da doença, né? Isso, porque o que acontece é que a gente não está tendo tempo de uma programação que permaneça, essa programação que seja mantida, né? Então, muitas vezes a gente inicia um trabalho e esse trabalho não se mantém. Então, como ele não se mantém, nós não mantemos também os resultados, né? Isso acontece em vários pontos do Brasil, né? Trabalhos que são feitos, campanhas, então como campanhas não vai, tem que ser uma campanha permanente. Nós temos que incorporar agora novos hábitos, eu acredito, né? Nós temos que buscar novos hábitos de produção de lixo, acúmulos de descarte de material descartável. Nós temos que pensar a nossa produção, nós temos que pensar o nosso modelo econômico é de consumo. Se eu consumo muito, eu vou produzir muito lixo. Sim. O que eu vou fazer com esse lixo, né? Num país que chove, um país tropical, que é um país de insetos, sempre foi e vai sempre ser, né? Então nós temos que ter um controle.
Porque o que a gente está vendo, o aumento, por exemplo, de Zika é muito mais rápido do que foi de dengue, por exemplo. A velocidade é muito mais rápida. Então não dá para a gente estabelecer um programa ainda, ou a gente ainda está um pouco perdido, talvez, todo mundo tentando se organizar, né? E nós temos visto aí a mobilização dos cientistas, a mobilização da população como um todo. Eu acho que todos estão motivados. Porque na verdade nós estamos assustados, né, com esse número. Nós precisamos agora de um método que fala, aqui funciona, né? E fazer e executar isso daí. E o que a gente sabe é que nós precisamos, de imediato, o que nós temos que fazer é combate ao vetor. Porque nós estamos aí com um vetor que transmite 3 vírus diferentes, 3 doenças diferentes. Então, é isso que eu queria, acho que já que a gente fez essa abertura e mostrou a minha dificuldade do jornalismo de uma forma geral, de tentar passar as informações corretas, né? E diante de tanta informação, eu acho que todos estamos nesse barco, vamos dizer assim. Mas acho que o senhor tocou numa questão importante, né? Nós temos um vetor, que é um mosquito, que é o Aedes aegypti, é isso? E hoje ele transmite 3 viroses, né? 3 vírus, vamos dizer assim, né? E de diferentes manifestações, né? Então vamos lá, é a dengue, zika e a chikungunya. Chikungunya, que o senhor me corrigiu muito bem, né, na pronúncia. Vamos tentar então passar um pouco de cada um deles, né? Porque assim, é um mesmo mosquito com vírus diferentes, né? Não é uma mesma doença que ela se manifesta de forma diferente, ao contrário, é isso, né? Isso, Então, não é a mesma doença, são doenças distintas. São doenças distintas. Infecções distintas. Então vamos colocar bem, são infecções distintas. O vetor é o mesmo, o mosquito é o mesmo, né? Porque o Aedes aegypti está muito bem adaptado a cidades. Ele urbanizou-se, né? Ele não era urbano na origem dele. Ele é um mosquito de vida. Ele se alimenta com vegetais. Só a fêmea do mosquito que suga animais. No caso, ela suga, é o homem mesmo, o Aedes aegypti suga o homem, ele não suga animais primatas, por exemplo. Ele não é tanto de. Ele pode sugar, mas não é tanto sugar primatas. Então, a fêmea precisa sugar para proteínas presentes no sangue humano, por exemplo, é que vai estimular ela a depositar os ovos. Então, só a fêmea pica só para depositar os ovos. Então, nessa picada dela, essa fêmea estando infectada, é que ela vai jogar a saliva, quando ela pica, para manter o sangue sem coagular, enquanto ela vai poder sugar o sangue, porque não vai coagular. Então, na saliva dela, o vírus sai. E tanto sai aí o vírus da dengue, por exemplo, um mosquito que estiver infectado com a dengue. Felizmente, nós não temos até esse momento comprovação nenhuma que ele possa estar infectado com 3 vírus, né? Então, complicado, né, isso, hein, professor? Então, quer dizer, ele pode não estar, mas ele pode estar. Nós não temos confirmação até esse momento. Sim, porque é algo muito novo, né? Eu não posso te afirmar que eu não vou achar um mosquito aí que esteja com 3 vírus, mas não foi achado até o momento. Não foi achado até hoje. Se o mosquito está infectado com dengue, ele transmite dengue. Se a fêmea está com zika, transmite zika e não tem dengue. Meu Deus. Tá? Mas é um mosquito que nós precisamos combater, porque a fêmea, quando ela deposita ovos em vários locais. Então ela não deposita num local só. Mas acontece que ela não tem autonomia de voo muito grande. Então ela voa o quê? 100, 200 metros em torno de onde ela nasceu. Tá? E não tem altitude também. Você vê montanhas, acima de 2, 3 mil metros, você não tem um mosquito. Então, por isso que a gente sempre diz assim, se uma pessoa infectou, provavelmente o foco daquela doença dela está na proximidade dela, já que o mosquito... Então, é um vizinho, né? Provavelmente é ali naquela região. Por isso que o caso, uma vez notificado, e é para notificar todos os casos suspeitos. Que é um problema hoje isso, né? Também. Tem que notificar. Porque a vigilância tem que ir lá e fazer um mapeamento, um diagnóstico desse local, né? E decidir se vai fazer um tratamento nesse local, se vai só coletar lixo, se vai borrifar inseticida ou não, se vai só fazer uma avaliação dos habitantes da região. Dos domicílios, então, quem vai decidir isso é o pessoal da vigilância epidemiológica. Né? Mas nós temos um vetor, que é o Aedes aegypti, que transmite o vírus na cidade, muito bem adaptado na cidade. Mas o vírus, por exemplo, esses vírus, a dengue, a chikungunya e mesmo o zika, pode ser transmitido por outro vetor também, que é o Aedes albopictus. Só que o Aedes albopictus existe no Brasil também, mas ele está muito bem adaptado na selva, na região de mata. É um outro vetor? É um outro vetor. Da dengue ou dos outros vírus também? Da dengue e dos outros vírus também, inclusive do vírus da febre amarela. Então, nós temos conhecido e descrito 4 sorotipos, né?
No Brasil, o que a gente tem mais, assim, mais prevalente é o sorotipo 1. Você vê as últimas epidemias, todos sorotipo 1, né? Só a epidemia lá em 2014, 2013, nós tivemos tipo 4 também, mas tipo 1 é o que está predominando ultimamente. O sorotipo 2 é o sorotipo que parece ser mais virulento, causa doenças um pouco mais graves, né? Causa quadro clínico um pouco mais grave. E uma vez que eu tive a infecção pelo sorotipo 1, eu fico defendido, eu fico com defesa. Você fica imune? Fico imune ao sorotipo 1. Sorotipo 1. Mas eu não estou imune ao sorotipo 2, 3 e 4. Entendi. Então eu posso pegar esses aí, né? E isso aumenta muito nas regiões onde tem os 4 sorotipos, a nossa região, por exemplo, tem os 4 sorotipos. Então nós temos muita chance de adoecer várias vezes, né, com esses sorotipos. E ao longo do tempo, esses vírus vão mudando. Então eu posso me tornar, com o passar dos anos, lá alguns anos para frente, de novo suscetível. É isso. Então, o que deu para entender é que é um vírus altamente mutável, né? Que ele se transforma. Eu não diria altamente, mas ele é mutável. Ele é mutável. Né? Ele não é como o vírus da influenza. O vírus da influenza muda de um ano para o outro, e por isso que eu tenho que vacinar todo ano. Entendi. O vírus da dengue, ele muda um pouco mais lentamente, mas é claro que ele muda. Então, você vai fazer uma vacina, a vacina tem que ser, para ela ser duradoura, ela tem que pegar um sítio do vírus ou um componente do vírus que realmente não mude muito ali, né? E a gente pode dizer que dentre esses 4 sorotipos de vírus, né, 4 tipos da dengue, falando mais simplificadamente, existe um pior, um mais mortal não, mais letal, como é que... Esse que eu falei, da virulência, é o tipo 2, sorotipo 2. Ele é um pouco mais virulento, já no primeiro episódio. Não é a que a gente chama de dengue hemorrágica? Não. Não. Aí a dengue hemorrágica é uma forma de manifestação clínica. Qualquer não um dos é um sorotipos. tipo? Não, não é o tipo. O tipo não é que o tipo 2 então tem dengue hemorrágica. Não, o tipo 1 também pode ter. A dengue hemorrágica é manifestação clínica. Então, do vírus, que pode ter ser 1, 2, 3 ou 4. É porque a gente costuma falar, ele teve dengue hemorrágica. Tá errado dizer isso, então. Porque isso é manifestação clínica. Ele pode você falar, clinicamente foi hemorrágica. Mas qual foi o sorotipo que deu? É o 2? Não necessariamente. Entendi. Pode ser outro. Agora, se você falar o 2 é o mais provável, é o mais provável, porque ele é o mais virulento. Ele é o mais, assim, agressivo. Tá? Professor... Mas não é diretamente relacionado. A gente vai só para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e o assunto em debate de hoje é a dengue, a zika e a chikungunya. No primeiro bloco nós falamos sobre essa questão da dengue, essa epidemia que estamos vivendo, né? E vamos para o nosso segundo bloco. Eu sei que o tema é amplo, né? Extenso, nós poderíamos ficar aqui horas discutindo, mas acho que o que nós falamos no primeiro bloco é muito importante, né? O senhor falou dessa questão, professor, de que precisamos mudar, né, os nossos modos de produção, de dispensar esse lixo, né? Eu acho que a ação tem que ser conjunta até onde nós falamos até aqui, né? Se nós tínhamos um problema sério que era a dengue, nós agora multiplicamos isso para 2 outros vírus e que a medicina e as unidades de saúde estão lotadas, nós sabemos disso, e com ainda muitas incertezas de diagnósticos e também de tratamentos, né? E a zika, né, que é um outro vírus com o mesmo vetor, né, que vem aumentando também casos na nossa região e em todo o país, né, e de uma forma complexa, né, professor? Sim. A zika começa aí a aparecer casos no Brasil já em 2014, né? Quer dizer, muito recente, né? Recente. Porque até então não se tinha notícia de zika no Brasil, né? A zika veio da África, lá da região do Congo, isso foi descoberto em 47, esse vírus, numa investigação que eles estavam fazendo para febre amarela em macacos rezos, em primatas, né? E aí viram que esses primatas tinham um outro vírus, que era o tal zika. Mas a população de lá já tinha essa contaminação com esse zika, já, né? E daí começa a haver zika em outras regiões, né? Aí nós vamos ver aí na região da Ásia, na região
ali da Polinésia, da Micronésia, onde teve casos, inclusive, de microcefalia, que hoje está se relacionando com esses casos ocorridos no Brasil. Na época, quando aconteceu lá, não deram maior importância, poderia ser a estatística normal de microcefalia. Toda a população tem bebês, pessoas que nascem com problema cerebral, com microcefalia genética, por outros problemas, né? Sim. Mas hoje se sabe que pode ter sido relacionado com a Zika lá na Micronésia, né? E assim como aqui os casos chamam atenção e passa a chamar atenção porque a partir dos casos de um exantema que estava tendo no Nordeste, na região, por exemplo, na Bahia, vários casos, em Recife, vários casos, mas em Recife esse exantema nas grávidas começaram a ver que a grávida que tinha exantema estava nascendo. Aumentou muito a microcefalia. Só explicando, né, para o nosso telespectador, o exantema, o que seria, professor? Tá. O exantema, a vermelhidão da pele. Vermelhidão da pele, né? A pele ficava vermelha e com coceira, né? Então, aí essa pessoa... Essa é a primeira reação. Qualquer uma. Não é grávida que tem isso. Não é grávida que tem isso. Qualquer pessoa que tiver a infecção pelo vírus da Zika, uma das principais manifestações do vírus da Zika é o prurido e essa vermelhidão, né? Dá febre, dá um certo mal-estar. Mas não é uma febre tão grande que nem a da dengue. Uma febre menor que a da dengue. Que da dengue é... De tal maneira que ela passa muito assim como um resfriado. Não chega a ser um resfriado, mas um mal-estar. Você fala, não estou bem hoje, né? O corpo fica um pouco vermelho, coça um pouco, daí a pouco ela melhora. 2, 3 dias está melhorando. Né? Mas isso foi exatamente a fase em que o vírus estava multiplicando livremente no seu organismo. Né? Essa fase de multiplicação do vírus no nosso organismo, exatamente essa fase de mal-estar, de vermelhidão no corpo e de coceira, né? A gente pode dizer que se não fosse esses casos suspeitos de microcefalia relacionados com esse vírus, a Zika, ela não seria uma manifestação tão perigosa ou tão letal quanto a dengue? Não seria, podemos dizer. Podemos dizer. Não seria porque ela nunca foi descrita como uma manifestação letal. Mesmo nessas epidemias que teve na Ásia, na África, na Ásia e depois na Polinésia e Micronésia, não foi descrito como letal. Eram todos casos benignos. O que chama a atenção e hoje deixa também a população em pânico, vamos dizer assim, ou mesmo sem saber o que fazer, é atrelar esse vírus à questão da microcefalia, que também não pode ser comprovado, é isso, ainda professor? Não, porque os primeiros casos que surgiram na Bahia eram exantemas só. Tanto é que a expectativa... Os exantemas era só vermelhidão. Desculpa, era só vermelhidão. Tanto é que a expectativa era que isso não fosse ter maiores problemas. Então, já estava se falando de casos de Zika na Bahia, o diagnóstico inicial foi na Bahia, não foi em Pernambuco. Foi na Bahia, então. Então, já se falava, Zika no Brasil, está tendo Zika, caso de Zika na Bahia, mas sem problemas. Aí em Pernambuco começa a chamar a atenção, aumentou muito os casos de microcefalia em Pernambuco. Aí foram ver o que tinha nessas grávidas, né? O que tinha que elas tinham tido exantema, principalmente os obstetras e pediatras e neonatologistas foram ver, né? Por que a criança estava nascendo com microcefalia? Que a mãe, o que você teve no passado? Você teve vermelhidão na pele, você ficou com febre na gravidez, seu obstetra falou alguma coisa? Foram ver, chegaram a história de uma possível virose e que poderia até ser o Zika, e nos exames o Zika veio positivo. Aí começou, todos esses que nasceram com microcefalia, a mãe tinha, Zika. E a maioria tinha o vírus positivo, né? Aí foram ver no líquido amniótico, achou, né? Aí foram ver em fetos nascidos ou em abortos naturais que abortaram, porque sabe-se hoje que pode se abortar, isso a gente sabe até para dengue, se a dengue der no início da gravidez, também a dengue pode causar problemas. Mas não microcefalia. Mas não microcefalia. Entendi. Porque o Zika vírus tem uma predileção, isso é sabido, isso é conhecido, cientificamente comprovado, que ele tem uma predileção muito grande por células do sistema nervoso central. Ele parasita e lesa essas células e não deixa elas se desenvolverem. E daí vem, então, o não desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, o cérebro não crescendo, a caixa craniana não se expande, então nasce pequena. Então, professor, mas assim, eu li, né, isso... Até porque eu disse que nós fizemos uma pesquisa vasta antes de montar essa pauta, que na Colômbia também há casos de Zika, mas não de microcefalia, como ocorre em Pernambuco, né? Ou no Brasil. Na Bahia também há casos? Na Bahia também há uma diferença entre Pernambuco e Bahia. Há casos de Zika tão assim grávida em um número até considerável, em relação comparável até mais que em Pernambuco. No entanto, em Pernambuco tem muito mais casos de grávidas que geraram fetos com microcefalia em relação à Bahia. E a mesma coisa acontece em relação ao Brasil à Colômbia. Então, no Brasil está tendo muito mais casos de microcefalia
do que na Colômbia, que também tem o vírus Zika. Né? A Colômbia está com mais de 3 mil casos já suspeito e sendo investigação para confirmação. Né? No Brasil nós temos aí em torno também de 1.700 casos, já sendo 700 deles confirmados. Né? Levantou-se, uns médicos argentinos também levantaram a hipótese de que o pesticida piriproxifen, que é usado até para o combate do mosquito do Aedes aegypti, tenha sido também, possa ser o causador dessa microcefalia. O senhor acredita nisso, professor? Isso eu acho que a gente tem que ter uma explicação, porque dessa diferença, dessa distinção, né? Isso não dá para você falar que isso é fato. É fato, isso tem que ser investigado, perigoso, né? Tem que ser investigado, né? A gente usar inseticida, a gente não sabe exatamente os efeitos, as mutações que isso está causando. Se está causando uma lesão só para o inseto ou se está causando lesão para o ser humano também. Porque a gente sabe também que inseticida combate uma coisa, mas traz uma série de problemas, né, professor? Então a gente precisa saber até que ponto isso lesa o organismo humano e em que estrutura do organismo humano seria lesado. Mas o fato é que chama a atenção essas diferenças de incidência de microcefalia dentro do Brasil mesmo. Então você tem regiões com o vírus Zika, as duas regiões têm vírus Zika. Uma tem mais microcefalia do que na outra. Aí você tem o Brasil e Colômbia, 2 países também reproduz a mesma situação. Né? Então isso tem que ser investigado. Então porque a gente sabe que o vírus da Zika ele tem uma propagação mais veloz do que um vírus dengue, porque a Zika nós vimos que está isolado na urina, está isolado na saliva, está isolado no leite materno, no sêmen. Então o Zika tem caso de Zika documentado nos Estados Unidos em 2008. Um americano que veio do Senegal. E a mulher dele apareceu com Zika. A mulher dele nunca esteve no Senegal. Então, professor, o senhor está me dizendo agora que, além do vetor, o Aedes aegypti, no caso da Zika, que existem outros tipos de vetores, ou seja, o próprio ser humano possa passar a Zika para outro. Aí a gente não diria assim vetores, mas outros tipos de transmissão. Desculpa, transmissão. Então, assim, se eu tiver com a Zika, né? Não seria transmitida só pelo inseto, mas uma pessoa pode transmitir pela saliva? Diretamente por ato sexual, ou saliva, ou leite materno. O leite não está se contraindicando a amamentação. Entendi. Porque se a criança tiver que ser contaminada, vai ser contaminada, se a mãe já tem, na vida intrauterina. Entendi. Né? Então não é para parar a amamentação. Entendi. Tá? Mas seria também transmissível pelo leite e os pediatras estão muito preocupados porque não se sabe até que ponto o vírus lesa o sistema nervoso da criança. Parece que, se comprovado que é o vírus mesmo que lesa, o período mais delicado é o início da gravidez. Mas pode ser que tenha lesões nos primeiros até depois, 3 meses, até né? depois de nascer. Nós não sabemos. Então está tudo em investigação. Eu li também que havia a possibilidade de um outro vetor, um outro inseto também. Isso é possível de se afirmar? A moriçoca, né? O chamado... borrachudo, né? Que dá muito na praia, né? Dá muito na praia. Que pica, aquilo é terrível também. Que foi encontrado... Não tem nada comprovado. Eu desconheço alguma comprovação. Eu estive vendo nos últimos dias aí, né? Até me preparando para falar para vocês, não vi nenhuma confirmação, né? Isso é uma suspeita, mas isso ainda está no terreno da investigação e da pesquisa. Não podemos confirmar. Bom, e aí, somado a dengue, falamos da Zika, e agora temos a chikungunya, né? Que também é transmitida pelo Aedes aegypti. Também. E pelo albopictus também. Mas o albopictus não está muito urbanizado. Quem está urbanizado é o Aedes aegypti. Entendi. Né? Porque esse, por exemplo, a dengue e a zika dá também em primatas. Desculpa, a dengue e a zika não. A zika e o chikungunya dá também em primatas. A dengue não tanto. Tá? A dengue é mais do humano. Do ser humano. Do ser humano. Pega mais o ser humano, que é o principal hospedeiro da dengue. E o que nós... quer dizer, como a chikungunya veio para cá, ela também é recente, né? Tão recente quanto a Zika ou já existia há mais tempo? É interessante, porque a Zika é de 47, quando foi isolado esse vírus, 1947. Mas chega no Brasil, assim, 2014. De uma maneira mais intensa, mais evidente, em 2014. Né? O chikungunya também é de 52 que foi descrito o vírus, isolado o vírus, né, na região da Tanzânia. A Zika é da região do Congo, o chikungunya é da região da Tanzânia.
né? E dizem que essa palavra chikungunya significa, na linguagem dos africanos, né? Significa que é aquela pessoa que se curva, então sente tanta dor que ela não consegue se levantar, ela tá então curvada. É uma outra manifestação. O vírus, ele como é que eu sei? É diferente. Então, é diferente. Você vê que nós falamos da zika que dá o avermelhidão, a coceira, uma febrinha, um mal-estar, que deveria, se não fosse a microcefalia, deveria passar por aí só, né? Se ficasse só, não teria maiores problemas, né? O chikungunya não, o chikungunya já pode passar desapercebido. Inclusive a dengue, hoje tem casos mostrados, tem um estudo, se eu não estou enganado, é um estudo lá da Ásia também, não sei se da Tailândia, uns pescadores lá, mostraram que pessoas que vivem na região de dengue, nós, por exemplo, que vivemos na região de dengue, mesmo que nós não tenhamos tido, se a gente fizer o exame é capaz da gente estar positivo. De quê? De dengue. De dengue. Tivemos, mas isso acontece também para os outros vírus, provavelmente. Já que a gente está numa região região endêmica. Endêmica como a nossa. Então o chikungunya, ele pode ser, eu queria falar isso, sobre o chikungunya, ele pode ser assintomático, então você não perceber que teve chikungunya. Pode ser assintomático. E tem os casos sintomáticos. Esses casos sintomáticos é que leva a artrite, então dá muita dor nas em articulações. Pequenas articulações, mas em grandes articulações também, bacia. Então a pessoa fica entrevada, vamos dizer assim, para resumir seria assim, fica entrevada, impossibilitada de executar suas tarefas, então ela fica esse chikungunya, aquela pessoa que se curva, né? Então o que acontece? Esse chikungunya, esse vírus foi isolado em 1952, teve algumas epidemias na região da Índia, tem as Ilhas Reunião, que é próximo da Índia, né? Teve lá uma epidemia nessa região, depois ali na Ásia também, ali na região do Vietnã, por ali. E aqui no Brasil, o chikungunya ele vem chegando pela Guiana. Estava tendo casos Guiana não, desculpa, pelo Caribe, e depois Guiana. Guiana. Mas no Caribe estava tendo casos já desde antes de 2000, aqui os primeiros casos foi em 2014, antes de 2014 já tinha casos no Caribe. Então ele vem chegando, vem pelas Guianas também, chega no Brasil, mas chega mais no recôncavo baiano, principalmente na região de Feira de Santana, né? Até hoje o maior número de casos de chikungunya está lá. Então quer dizer, tanto a zika quanto a chikungunya, a manifestação a gente começa a perceber em 2014 aqui no país. É isso, né, professor? Chikungunya em 2014, Zika fica mais em 2015, a gente poder resumir Nós assim. Nós estamos fechando o nosso programa, mas eu queria fechar de uma outra forma, quer dizer assim, tratamento nós não temos. Específico do tratamento. Nós temos paliativos para aliviar a dor, é isso. Prevenção, por exemplo, vacina também nós não temos, né? Então nós temos tratamentos para tratar os sintomas, por isso que a gente fala, o tratamento é sintomático. O que é sintomático? Você tem febre, vai tomar antitérmico. Você tem desidratação, você vai ser hidratado. Né? Você tem náusea, vai tomar antiemético. Tá? E que a pessoa que esses sintomas que nós falamos daqui, dengue já está super propagado, a zika, nesse sentido, elas devem procurar os postos de saúde. Como é que as pessoas devem proceder, professor? A pessoa pode procurar o seu serviço de saúde, então seja postos de saúde estão preparados, né? Os postos de saúde, a maioria está preparado para fazer uma avaliação e já dar as primeiras condutas, né? Existe o serviço de vigilância e o serviço epidemiológico criou uma carteirinha da dengue, por exemplo, né? E da dengue está bem assim montada, então nessa carteirinha é colocado, é feito, por exemplo, um teste no postinho, você pode fazer um teste a gente fala para ver a hemoconcentração, porque a dengue leva uma concentração do sangue, porque na dengue nós perdemos líquido, mas nós perdemos líquido para dentro, para nossos compartimentos mesmo. O líquido que deveria estar no vaso, perde para dentro do tecido. Então eu incho e no vaso eu estou desidratado. Entendi. Eu não sangrei, por isso a hidratação. Por isso a hidratação. Eu preciso de hidratação. Mas essa hidratação é sob controle, senão eu posso hiperidratar. Aí é risco também. Entendi. Então é sob controle. Eu hidrato um certo tempo e vou observando. Né? E a dengue é muito mutável. Ela, um dia você está mal, no outro dia você está melhorando ou piorando. Entendeu?
Mas em média ela é uma doença bifásica, ela fica aí 5 a 6 dias, aí depois ela vai melhorar para valer ou então vai complicar. Por isso que você observa, começa a melhorar, você observa ainda 2, 3 dias para depois dar alta, você não dá alta de imediato. Né? Mas o que eu queria dizer assim, só para a gente finalizar, é que se tiver dúvidas, por exemplo, você falou a dúvida do diagnóstico. O diagnóstico, existe métodos de diagnóstico para todos eles, só que nós não estão acessíveis a toda a população numa epidemia. Então quem vai para diagnóstico, por exemplo, eu vou aplicar o diagnóstico em quem? Numa grávida que está tendo vermelhidão no corpo, então essa precisa. Por causa da microcefalia. Agora, eu não tenho doença nenhuma. Se eu tiver vermelhidão no corpo, por que eu vou fazer eu preciso saber se é dengue? Seria bom se eu soubesse, mas se eu não souber, não vai me trazer, nesse momento, maiores problemas. Agora existe, e o governo está aí batalhando, né? Eu estou sabendo aí pelo noticiário, que está batalhando para ter outros meios de diagnóstico, que não seja só, por exemplo, para dengue você tem a sorologia, você pode fazer IgM, IgG, você pode buscar antígenos da dengue também, como é um antígeno que a gente chama não estrutural, que é o NS1, né? Você pode fazer, o NS1 é para dengue bem no início. Entendi. Já IgG e IgM é para dengue mais assim, avançada. Com 6 dias de sintoma, vamos dizer. Né? Para o chikungunya tem sorologia, né? Só que não está disponível para todos também. Vão ser para aqueles casos mais atípicos, mais graves, aí vocês vão fazer. Né? E para o Zika tem, no momento, genético. É um teste genético chamado reação de polimerase em cadeia, o PCR, né? Que é um teste genético, não é um teste sorológico. Sorológico, quando a gente fala, eu estou buscando anticorpo ou antígeno. Genético, eu estou buscando segmento genético. Né? E então tá aí, mas vai ser feito só para, por exemplo, para pessoas que também estão com situação grave ou para grávidas, né? Para saber se realmente elas estão com Zika vírus ou não. Agora, uma vez que eu sei, tem muito o que fazer, ainda nesse momento não existe tratamento específico, né? Existe, eu vou ter que montar meios de assistir essas pessoas, né? Para aliviar suas dores, dar alguma perspectiva se essa criança realmente intraútero foi vista que tem microcefalia, porque é possível você ver intraútero. Então, se acompanhar essa grávida, fazendo ultrassons, controlando, e se essa criança nascer com microcefalia, já ter pediatra, equipes preparadas para tratar essas crianças. Professor, eu acho que assim, esse assunto não se esgota aqui, eu acho que temos bastante coisa, faltaram perguntas, né, tem algumas dúvidas, eu já queria fazer um convite para um novo programa, aqui no Entre Aspas, né, para falarmos sobre outras questões importantes, né, referente a essas doenças. Acho que seria muito importante a gente trazer esse esclarecimento, né, para a população. Professor... Eu estou às ordens, tá? É só a gente combinar. Professor, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, tá? O Entre Aspas Saúde fica por aqui e até semana que vem.